Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Jornada da Mente, o nosso 15º dia. Eu sou o Padre José Vidalvino, psicoterapeuta, e hoje eu quero conversar com você sobre um dos maiores poderes que um ser humano pode desenvolver, o poder de controlar a própria mente. Como eu costumo dizer, nada mais perigoso do que uma mente descontrolada. A nossa mente ela pode se tornar a nossa melhor amiga, a nossa melhor aliada, ou ser o nosso pior inimigo. Talvez você nunca tenha parado para pensar, refletir sobre isso, mas a qualidade da sua vida depende muito mais da forma como você interpreta os acontecimentos do que os próprios acontecimentos em si. Por isso, foco tanto em te motivar a entender, compreender os mecanismos da mente. E foi pensando em te ajudar que eu criei esta jornada da mente. Existe uma frase que eu gosto muito: quem controla a mente, controla a própria vida. Mas será que realmente estamos no controle da nossa mente? Ou será que ela que está controlando nossas decisões e ações? Ou estamos sendo comandados por ela? Estamos sendo passageiro da nossa aeronave chamada vida? Estamos apenas sendo espectadores do teatro da vida, enquanto deveríamos ser o escritor do roteiro dela? Exatamente isso que vamos descobrir hoje. Como já vimos, mas sempre é bom recapitular, infelizmente acabamos deixando a nossa mente livre, agindo no piloto automático. E hoje, a neurociência e a psicologia já nos confirmam que mais de 95% das nossas ações são de forma automática. E foi sabendo nisso que eu criei a metáfora da produção de caneta, para dizer que somos iguais a uma máquina programada e abastecida, e só vamos conseguir produzir aquilo que estamos programados e abastecido, nada além disso. Como também temos em média de 60 a 70 mil pensamentos diários, e apenas 5% são conscientes. Vivemos, na sua maioria do tempo, sendo guiado e não guiando, sendo conduzido e não conduzindo o rumo da nossa vida, como falam na metáfora do avião. Muitas vezes, ou quase sempre, estamos no piloto automático, sentado como passageiro e ou apenas assistindo o teatro da vida acontecer, como apenas espectador, em vez de assumir o direito de escrever o nosso próprio roteiro. Vamos imaginar que estamos navegando num oceano aberto, todo rodeado de água. Caso você não sabe a rota, não sabe o caminho e coloca no piloto automático, o navio pode ficar andando em círculo, perdido no oceano, ou vai te levar para qualquer lugar, podendo te levar para onde você não quer ir. Isso não é vontade de Deus. Isso é falta de consciência, falta de direção, falta de controle em saber para onde quer chegar. Como fala o gato lá no Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não se torna piloto da sua vida ou escritor dos próximos roteiros da sua vida, vai passar a ser guiado por qualquer outro roteiro. Qualquer outro roteiro serve. Imagine que você entra num avião e durante boa parte do voo o piloto está no automático, mantendo a aeronave na rota correta. Porém, quando surge uma tempestade, uma turbulência ou qualquer outra situação inesperada de emergência, quem precisa assumir o comando é o piloto. Agora pense na sua vida. Quantas decisões você toma todos os dias sem querer, sem saber, sem perceber? Infelizmente, a maioria
Você acorda, escova os dentes, dirige, vai para o trabalho, reage com a pessoa, responde mensagem, responde e-mail, sente medo, ansiedade, irritação. Tudo isso quase sempre acontecendo de forma automática. E grande parte da nossa vida acontece nesse piloto automático. Não porque somos fracos, mas porque o cérebro, nosso sistema, foi criado para economizar energia. Ele transforma comportamentos repetitivos em hábito. O problema é quando esses hábitos emocionais começam a dirigir a nossa vida. Você deixa de escolher, passa apenas a reagir às críticas, a reagir às dificuldades, reage aos medos, reage ao passado, e quando percebemos, estamos vivendo apenas como passageiro da nossa própria história. E como se as outras pessoas estivessem segurando manchas da nossa aeronave, o que faz com que, em vez de tomarmos o comando e conduzir a nossa vida, apenas somos guiados, comandados. O grande desafio do desenvolvimento pessoal é justamente assumir o comando da mente novamente. Não significa que vamos conseguir controlar tudo o que acontece. Isso é impossível, mas significa controlar a forma como vamos responder aos acontecimentos. Isso muda absolutamente tudo. Por isso é importante conseguirmos entender com profundidade os mecanismos da mente. Conseguirmos entender o que se passa dentro da nossa cabeça. Infelizmente, hoje, com certeza, o seu sistema não trabalha com coerência. Como já vimos, quando não há um bom diálogo coerente entre as nossas vozes, os mecanismos internos vai prevalecer a emoção, vai prevalecer a programação, vai prevalecer os hábitos. E conseguir entender isso é importante para que consigamos entender o porquê no começo não conseguimos materializar aquilo que desejamos de forma consciente e racional. Porque entre o que eu quero racionalmente e o eu emocional vai prevalecer, o eu emocional. Entre o ego e o que eu emocional, vai prevalecer o eu emocional, aquilo que está programado. Enquanto não conseguirmos reprogramar, limpar o terreno da nossa mente, não vamos conseguir plantar uma nova semente. Até podemos plantar, né? Mas não vai dar fruto. Por isso é importante entender os mecanismos da mente, entender que o nosso diálogo interno constrói a nossa realidade. É esse diálogo está acontecendo, mesmo que você não tenha consciência sobre ele. Entenda, agora está acontecendo este diálogo dentro de você. Existe algo acontecendo dentro da sua cabeça neste exato momento. Mesmo enquanto você escuta, vê este vídeo, sua mente está conversando com você. Uma parte de você está buscando entender, está focada aqui no vídeo. Ela comenta, ela interpreta, ela julga, ela critica, ela lembra do passado, ela cria expectativas sobre o futuro. Como eu também sei que uma parte de você não sei nem aonde está. Esse diálogo nunca para. A pergunta não é se ele existe, a pergunta é quem está conduzindo esta conversa. Muitas pessoas acreditam em tudo aquilo que pensam, mas pensamento não é verdade. Pensamento é interpretação, é uma memória, uma lembrança. Por exemplo, se durante a infância você ouviu muitas críticas, talvez hoje exista uma voz dizendo: você não consegue, você não merece, você não é bom o suficiente, vai dar errado, você já tentou tantas vezes. Se você viveu a rejeição, sentiu a rejeição, talvez exista uma voz dizendo: ninguém gosta de você, você não presta, você não tem valor, você será abandonada. Perceba que essas vozes não nasceram hoje,
elas foram sendo construídas ao longo da nossa vida. E quanto mais repetimos um pensamento, mais verdadeiro ele se torna, mais verdadeiro ele apresenta ser. E é justamente aqui que entra a inteligência emocional. Inteligência emocional não é deixar de sentir medo, não é deixar de sentir tristeza, não significa eliminar a ansiedade totalmente, significa reconhecer essas emoções sem permitir que elas decidam por mim. Imagine que seus pensamentos são como nuvens passando no céu. Você pode observar cada uma delas, mas não precisa embascar em todas. Quanto maior a sua capacidade de desenvolver a sua própria mente, de entender a sua própria mente, maior será a sua liberdade. Aqui está o livre-arbítrio. Você deixa de ser escravo dos pensamentos automáticos e passa a assumir o manche. E passa a ser o observador dele, o crítico dele. Passa a ser crítico de si mesmo. E talvez essa seja um dos maiores processos do autoconhecimento. Quando passamos pelo método da cura da criança interior, nós passamos por um treinamento da mente. Aprendemos a controlar a nossa mente. Nos devolve assim o comando da nossa mente. Nós tornamos com coragem de ser novamente o comandante da nossa vida. Assumimos o direito de escrever os próximos roteiros da vida. Eu sei que muitas pessoas dizem, eu tento pensar diferente, mas não consigo. É normalmente isso que acontece, porque existem feridas emocionais ainda não curadas. Há uma criança ferida aí dentro ainda. Existe uma incoerência entre os mecanismos internos da mente. E é impossível falar sobre o controle da mente sem falar da nossa criança interior. A nossa infância construiu boa parte das crenças que carregamos até hoje. Uma criança constantemente criticada, ela vai crescer de forma negativa, criando uma visão e percepção negativa de si mesmo. Uma criança que for rejeitada também, ela vai passar a vida inteira buscando por aprovação. Uma criança que viveu abandono, ela vai ter medo constante de perder as pessoas. Então, todas essas experiências vividas lá na infância, elas ficam registradas dentro de nós e passam a alimentar o nosso diálogo interno. Por isso que controlar a mente não significa apenas repetir pensamentos positivos. Não, é muito mais profundo. Significa reconhecer essas memórias, acolher essa criança, curar essa ferida. Só então vamos começar a construir novos caminhos mentais. Esse processo exige treino, perseverança, porque ninguém fortalece o músculo indo apenas uma vez para a academia. Da mesma forma, ninguém consegue fortalecer a mente fazendo um único exercício num único dia e depois parou. Então é uma prática diária, é disciplina, é perseverança, é paciência, é constância. E cada vez que você percebe um pensamento automático, escolhe responder de forma consciente, sua mente começa a criar novas conexões. Aos poucos, aquilo que antes parecia quase que impossível começa a se tornar natural e você começa a assumir o comando da sua mente, da sua vida, dos seus pensamentos, das suas emoções. Eu quero deixar aqui uma reflexão para você. Talvez o maior poder que Deus nos concedeu ao ser humano não seja controlar o mundo ao nosso redor. Talvez seja aprender a controlar aquilo que acontece dentro de nós. Quando você assume o comando da sua mente, você deixa de ser vítima das pessoas, das circunstâncias. Você deixa de ser apenas espectador da própria vida e passa a ser autor dela. Lembre-se, você não controla tudo o que acontece, mas controla a forma como responde a tudo aquilo que acontece. É justamente nessa resposta que mora o poder da transformação, que mora o controle.
Por isso eu peço novamente a você, este conteúdo fez sentido a você? Venha fazer parte desta jornada, venha fazer parte desta corrente do bem, venha ser sal da terra e luz do mundo. Por isso eu peço, curta, comente e compartilhe. E caso você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, me siga para estar por dentro de tudo aquilo que eu estou postando, desenvolvendo de conteúdo. Demais, gratidão e a gente se encontra amanhã. Um grande abraço.